Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Bendigo o nome do Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá para nesta noite de quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, nós nos reunirmos, como eu sempre digo, eu aqui e você aí, aonde você está, para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje, mais uma vez, eu te trouxe para dentro do templo. Vamos nos considerar sentados, ou assentados aqui na nave do templo, para juntos nós meditarmos, como a gente faz toda noite, desde o dia 20, um pouquinho na palavra do Senhor, com a nossa simplicidade, como se fosse, ou como sendo, na verdade, que é o que eu quero que seja, na verdade, uma conversa entre amigos, amigas, entre irmãos, sobre a palavra do Senhor. É o que deseja o meu coração. Quero te agradecer pelo acompanhamento, pelo prestígio, pelo apoio, pela importância que você tem dado a esse trabalho que nós estamos fazendo conjunto. Não é só eu aqui, é eu aqui e você aí, trabalhando, divulgando, compartilhando, participando, apoiando, orando também por mim e por todos os servos e servas do Senhor que estão espalhados pelo Brasil todo aí, trabalhando para o Senhor, propagando a palavra do Senhor nesse momento atípico, especial, pelo qual nós estamos passando. Eu tenho pensado hoje no dia todo aqui, dizendo, olha, nós já temos falado bastante de pandemia, temos falado bastante do cuidado de Deus em relação a esse momento, e penso que nós temos suficiente tranquilidade, paz no coração, de que o Senhor está cuidando da gente, e que nós podemos então meditar na palavra do Senhor, ainda que se aplique com certeza ao tempo que nós estamos vivendo, ao cuidado de Deus conosco, mas de nós nos ocuparmos, queridos irmãos e irmãs, no que é a nossa comunhão, nossa convivência, vou colocar assim, nossa vivência e convivência com Deus diária, a nossa vida com Deus. E eu quero meditar com vocês hoje no capítulo 21 do Evangelho de João. Pega a tua Bíblia aí, abra ela no capítulo 21 do Evangelho de João. Para o povo de Deus, qualquer texto bíblico que eu cite, ou que eu busque, ou que eu apresente, não é nada de novo, não é nada desconhecido. Então, para mim, é uma bênção voltar sempre aos textos e ver o que o Senhor trata com a gente. Aqui na região da nossa igreja, a região do Carrão, nas 5 igrejas, anualmente nós temos o propósito, o ato, a prática de fazer a leitura bíblica anual. Então a gente começa no dia 1º de janeiro com os 3 primeiros capítulos de Gênesis e vem caminhando durante todo o ano, lendo 3 capítulos sequenciais todos os dias, um salmo no culto, nas reuniões de adoração a Deus, e os demais textos a gente vai lendo sequencialmente, como digo. É uma sistemática simples, absolutamente simples, de se ler a palavra do Senhor. Quando chega ali por volta do dia 12 de dezembro, nós estamos terminando a leitura bíblica. Chega 1º de janeiro, a gente começa de novo. Então, todos os anos, esse é um testemunho que não só eu dou, mas uma grande maioria, para não dizer a totalidade dos irmãos, afirmamos que cada vez que a gente lê, o texto parece novo, tem detalhes que o Espírito de Deus acrescenta para a gente, que Ele preservou, guardou para aquele momento. Então, a palavra do Senhor, ela é a nossa fonte de alimento, ela é a nossa forma de ouvir e conhecer a vontade do Senhor e a sua forma também de agir e tratar com o seu povo. Então, nada é novo para nós, mas sempre o Espírito Santo, com uma palavra sendo fonte inesgotável, vai nos acrescentando algum detalhe, algum aspecto que estava contido, ou que está contido dentro do texto e que Ele quer tratar com o nosso coração. Então, capítulo 21 do Evangelho de João, eu já digo quais serão os versículos que a gente vai ler. Eu tenho aquele hábito de fazer uma introdução, um resumo do texto para ganharmos tempo, não sei, mas que nos permita entrar dentro da linha de raciocínio que nós vamos caminhar dentro do texto bíblico. E o capítulo 21 de João é um momento muito especial
da história, né, dos evangelistas, da história dos discípulos, melhor dizendo, dos apóstolos do Senhor. Eles eram discípulos até a morte do Senhor. A partir da ressurreição do Senhor, eles se tornaram apóstolos, quer dizer, testemunhas da ressurreição do Senhor. Há outros sinônimos para o termo apóstolo, mas o principal reconhecido aqui, o apóstolo é aquela pessoa que testemunhou, esteve com Jesus vivo depois da ressurreição. Então, é um momento muito especial para eles. O texto do capítulo 21 vai registrar um momento que é especial para os discípulos, mas muito particularmente especial para o apóstolo Pedro, ou para Pedro. Quando a gente pensa em Pedro, normalmente, vamos ser sinceros, a primeira lembrança que se tem de Pedro é: Pedro negou o Senhor 3 vezes, antes que o galo cantasse, bem na hora onde ele deveria, na qual ele deveria dar total apoio, estar presente ao lado do Senhor. Ele simplesmente falha e nega o Senhor diante das pessoas, e nega de uma maneira até enfática. Então essa é uma visão que se tem de Pedro, é uma ideia que se faz de Pedro, que não é muito boa para a imagem de Pedro, não é algo que acrescente valor a pessoa de Pedro. Pelo contrário, diz que ele num determinado momento falhou diante do seu mestre. Ele havia dito para o Senhor: não, eu vou contigo até a morte, o que precisar acontecer, não conte comigo. Jesus disse: camarada, o Senhor já havia avisado Pedro que Pedro ia fazer o que ele fez. Hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, você vai dizer que não me conhece. E foi exatamente o que aconteceu nos momentos que antecederam, algumas horas antes da crucificação do Senhor, da sua condenação à morte. Então Pedro teve esse deslize de fé, ou de postura, ou de conduta, e que eu tenho que dizer para você, antes de condenar Pedro, que não é muito diferente do que muitas vezes a gente faz. O negar o Senhor não é só na boca, é em ações, em posturas, em escolhas, em decisões que a gente toma, em práticas que a gente abraça, em valores que a gente rejeita, em serviço a Deus que a gente rejeita, na ausência, no distanciamento da nossa vida da pessoa de Deus. São formas de negar o Senhor, não é só da boca, não é só não conheço. Tem muitas outras maneiras, hoje ainda, o homem praticando, a mulher praticando essas formas de negar o Senhor. E é indiscutível que o que aconteceu com Pedro acontece também com as pessoas que amam o Senhor e têm o Senhor no seu coração. Elas falham, mas o coração pesa, o coração se arrepende, e o coração diz: puxa, por que é que eu fiz? Ou por que é que eu disse? Ou por que é que eu escolhi? Ou por que é que eu não fui? Por que é que eu não ajudei? Por que é que eu não servi ao Senhor? Por que é que eu não obedeci a sua voz? Por que é que eu acabei fazendo isso? Por que eu dei esse mau testemunho? Quem tem ligação com o Senhor, quem tem o Senhor no seu coração, não é remorso, é o amor do Senhor, que está pelo Senhor, que está presente dentro do nosso coração, que nos alerta. O Espírito Santo faz com que a gente pese, no sentido de avaliar o que a gente fez, e que desagradou, que negou a nossa condição de homem de Deus ou de mulher de Deus, Então, depois que isso acontece, a restauração, o retorno, ele é um trabalho conjunto entre Deus e a gente. Eu queria te dizer isso. O retorno, o conserto, o pedido de perdão, ele não é só, é porque eu me arrependi, porque eu reconheço que errei. Não é a nossa própria pessoa que tem essa capacidade. Eu vou dizer para você pela palavra que é o próprio Espírito Santo que habita na gente, que nos abençoa e nos ajuda a retornar,
há um agir de Deus através do seu Espírito Santo para trazer a gente de volta, para nos restaurar ao convívio, à comunhão pessoal nossa com a pessoa de Deus, que é o que exatamente acontece com Pedro aqui no capítulo 21 de João. Resumo: o Senhor Jesus já havia ressuscitado há algum tempo, alguns dias, e o texto bíblico aqui do capítulo 21 diz que o que está acontecendo, o que está sendo registrado no texto aqui, se refere à terceira vez em que Jesus vai se apresentar para os seus discípulos. O texto diz, no capítulo 21, que eles estão, Pedro e alguns outros discípulos relacionados, identificados pelo nome aí, um grupo de 5 ou 6 dos seus irmãos ali com Pedro, estão, a maioria deles é pescador, né? São pescadores, eles estão assentados à margem do Mar da Galileia, lá do Lago de Genezaré. Eles estão ali num momento, quem sabe, de espera. Eles estavam acostumados com Jesus todo o tempo com eles. E desde a morte e ressurreição do Senhor, ainda que o Senhor estivesse com eles todo o tempo, eles não sabiam, eles não tinham essa realidade como verdadeira. O Senhor estava com eles, os conhecia, os acompanhava, não tenha dúvida disso. Mas eles não viam o Senhor, a presença do Senhor. Então, para eles, o coração deles, não, quando será que ele vai aparecer de novo? Nós já ouvimos 2 vezes, ele já esteve com a gente, né? 2 vezes dentro do cenáculo, lá naquela casa que a gente se reúne para orar. Já apareceu para Maria Madalena, já apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? E para nós, conjuntamente, já foram 2 vezes, mas ninguém sabe quando ele vai aparecer de novo, quando ele vai se apresentar para a gente, se revelar para a gente de novo. E a espera, na incerteza, no desconhecimento do que possa vir a acontecer, ela é desgastante. Então eles estão reunidos ali, pescador na frente do mar, na frente do lago lá do Mar da Galileia, barco ali à disposição. Pedro, chega um momento que quer saber de uma coisa, eu vou pescar. É o que está no texto bíblico aí, depois você vai ler, como eu falo sempre. Estou fazendo um resumo aqui para a gente chegar num versículo que eu penso, versículo-chave para a nossa meditação. E depois você pega o texto todo, o contexto todo, lê para ver se o que nós estamos afirmando aqui tem base bíblica. Digo sempre isso para você, tá bom? Vai lá e lê. Estamos aqui fazendo um resumo. Pedro diz: olha, quer saber de uma coisa? Vou pescar. E os demais que estão com ele: nós vamos contigo. Vai ficar fazendo o que aqui? Todo mundo parado. Vamos pescar. E a Bíblia diz que eles entraram no barco, se afastaram da margem cerca de 100 metros. A Bíblia fala sobre 200 côvados. Isso dá mais ou menos 100 metros, não está distante. E estão lá trabalhando para ver se pega alguma coisa e não pegaram nada. De repente, alguém grita da praia para eles, fala com eles da praia: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Como é lindo isso. Eu tenho insistido tanto com vocês, meus amigos, minhas amigas, meu Deus, como eu posso dizer, dessa preciosidade de carinho que Deus tem com a gente. Esquece doença, esquece problema, esquece. Eu estou dizendo carinho, pessoa para pessoa. O Deus que eu sirvo é assim. O Deus em quem eu creio, Ele é assim. Não é um Deus lá distante, inacessível. Não, é um Deus que caminha comigo. É um Deus que conhece o meu coração, sabe dos meus sentimentos. O Senhor sabia que eles estavam precisando de um trato ali, e Ele vinha para tratar com alguém especialmente, restaurar alguém especialmente. Tem alguma coisa para comer? A resposta foi não, porque eles trabalharam um bocado de tempo e não pescaram nada. Então a pessoa que está na praia diz para eles: então, olha, lance a rede do outro lado. Depois você vê os detalhes. Eu não quero me apegar muito aqui, porque eu quero chegar onde eu quero chegar com você aqui, na palavra. Eles lançaram as redes, ou a rede se encheu de peixes,
E quando o milagre acontece, uma noite inteira de trabalho, nada, alguém diz à praia, só muda a posição e tem o resultado que teve, que quase as redes se rompem. Alguma coisa aconteceu de milagre. E nesse momento João diz para Pedro, rapaz, é o Senhor. Quem está lá na praia não é ninguém senão o Senhor. E Pedro ouviu que era o Senhor, pulou na água, foi até a praia e lá juntou alguma coisa lá, puxaram a rede cheia de peixes para a praia. E aí começa o trato do Senhor com eles. Primeira coisa, eles tinham visto já, do barquinho já viram, ó, na praia tinha alguém, uma fogueirinha, um braseiro aceso, e quando eles chegam perto lá, tem peixe assando e tem pão assando, que eles não têm a menor ideia de onde veio. Bom, essa pessoa que está aqui, fez a fogueirinha, fez o braseiro, trouxe pão, trouxe peixe, e vamos comer, vamos participar, porque o Senhor Jesus disse para eles assim, olha, agora traz dos peixes que vocês apanharam. Tem o peixe que eu trouxe, preparei, agora vocês trazem os que vocês pescaram, vamos colocar aqui junto e vamos jantar. Jesus os chama literalmente para jantar. Vinde e jantai, vamos comer. E eles fazem ali uma refeição, ninguém fala nada, é o Senhor, não é o Senhor, o coração deles ardendo em relação à presença do Senhor aí, né? E o que a palavra nos diz, né? Que quando eles acabam de comer, desculpe eu ir muito rápido nessa parte, quando eles acabam de jantar, quando eles acabam de se alimentar, comeram do peixe e do pão que o Senhor providenciou, comeram do peixe que eles também pescaram, que coisa linda, o Senhor vai providenciar para a tua vida algumas coisas que você não tem, Ele vai trazer. Você não tem nada? Não, então aqui tem. Agora vai fazer a tua parte, depois você traz e junta com o que eu trouxe para você, com o que eu providenciei para você, aquilo que você também pode acrescentar. E com o que eu te dou, e com o que você produz, então vamos nos alimentar, vamos nos satisfazer, vamos ser abençoados. Deus age assim. Há uma parte que Deus vai prover e há uma parte que nós vamos produzir. Aquilo que nós não conseguimos, Deus vai cuidar, Deus vai tratar. Muito bem. Passemos para o passo seguinte, então, que é o ponto onde eu quero chegar com você, nos referindo lá ao começo da nossa meditação. No verso, vamos lá, capítulo 21, verso de número, deixa eu passar para você aqui, verso de número, o 14, né? 14, é isso. 14, vamos lá. Coisa linda de texto bíblico, como eu amo esse texto aqui. O verso de número 14 diz assim, verso 13 diz, chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-os, né? E semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Vamos lá. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, agora vai começar o ponto. E aqui tem um detalhe, tem um pontozinho que eu quero que você considere. Já vou antecipar para você. Pedro negou ao Senhor Jesus, lá antes da crucificação, 3 vezes, nós sabemos disso. Negou a primeira, negou a segunda, e na terceira vez, Pedro foi mais enfático, o texto bíblico diz isso, ele blasfemou, ele ficou irado, ele falou um monte de coisa que não devia falar. Então ele foi tremendo. Tá certo que quando ele acabou de negar a terceira vez, o galo cantou, e um texto bíblico diz que Pedro nesse momento se lembrou do que Jesus tinha avisado para ele, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, Pedro desbancou a chorar de uma maneira
imensa, intensa, dolorida, lá dentro da alma. Ele sentiu o que tinha feito, ele sentiu que ele tinha falhado. O que ficou no coração de Pedro, a partir daquele momento, ninguém sabe, ninguém pode avaliar, nem a Bíblia trata a respeito. Ele chorou amargamente, ponto. O chorar amargamente é só um ato, né, tremendo, lindo, né, dolorido, sofrido, mas o que vai ficar no coração e na memória de Pedro daí para frente, o peso de levar essa para frente, de carregar essa lembrança, o peso do que ele fez não deve ter sido fácil, não. Mas em todo momento o Senhor não desistiu de Pedro. Para o Senhor, Pedro era muito mais do que o negar. Pedro tinha muito mais importância do que dizer que conhecia o Senhor naquele momento lá. Você tem muito mais importância para o Senhor do que você imagina. Ele não desiste da gente, não. Você está afastado, você se decepcionou, você não quer convívio com o Senhor, você não quer convívio com os irmãos, você acha que o Evangelho é só dinheiro, já pode pôr um monte de coisa na tua cabeça. E você, por causa de um monte de coisas que colocam na sua cabeça por aí, você deixar o que realmente importa, que é a tua convivência com o Senhor. Para você que está dentro já do reino de Deus, da igreja do Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, não passou pelas águas de batismo, não expressou, não manifestou publicamente a sua fé pessoal, se não reconheceu Jesus ainda como teu Senhor, eu quero dizer para você que Ele não vai desistir de você, não. Eu quero dizer para você que Ele vai buscar você onde você estiver. Pedro estava na praia, Pedro estava no barco, Pedro estava pescando, Jesus foi encontrar com ele lá. É lá que a gente vai resolver essa pendência. Porque você, para mim, Pedro, é muito mais importante do que você pensa. Quando Jesus ressuscitou, uma das primeiras mensagens enviadas pelo Senhor, através dos seus anjos, como dizem para as mulheres lá, avisa Pedro que o Senhor já ressuscitou e está indo lá para Galiléia. Então Pedro não saiu do coração do Senhor. Pedro não foi deixado de lado. O Senhor não desistiu dele. Não falou, olha, você me negou, não serve mais para ficar comigo, não. Pelo contrário, o Senhor foi buscar Pedro no ambiente onde Pedro estava. Praia, barco, pescando. É lá que o Senhor se assenta com ele, dá peixe para ele, dá pão para ele, que o próprio Senhor providenciou, e aí começa a conversar com Pedro, então, que a gente vai ver aqui. Pedro negou 3 vezes. O Senhor vai conversar com ele, fazer uma pergunta para ele também, 3 vezes. Vamos lá para o verso de número 15. Vamos ver. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Primeira negação, primeira declaração de amor, zerou. Então tá bom, Pedro, você me ama mais do que todos eles? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então tá bom. Vamos esquecer a primeira negação, tá resolvido. Apacenta as minhas ovelhas. Verso seguinte, que é o verso 16, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe o Senhor Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Segunda negação, segunda pergunta, segunda declaração de amor. Perguntaram para ele lá atrás: você conhece esse? Se você não conhece, você também é um deles. Ou não, negou. Aqui não, aqui é uma declaração positiva, uma declaração real de amor. Senhor, eu te amo e o Senhor sabe que eu te amo. Verso seguinte, disse-lhe terceira vez. Interessante que o texto faz questão, primeira, segunda, terceira. Tem uma ligação, um vínculo lá com alguns dias atrás acontecido. Estamos terminando já. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?
Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Ficou chateado, pesou. Não pesou mais na terceira vez a negação, pesou mais na terceira vez também. Ele não foi mais enfático lá na terceira negativa, na terceira negação, ele também vai ser mais enfático aqui na terceira. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Houve uma ênfase maior de Pedro. Ele não disse: não, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas ele disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o que eu tenho carregado até agora, a minha memória, a minha lembrança, como isso tem me pesado, mas o Senhor sabe que eu te amo, me arrependo de ter feito, de ter falhado como eu falhei, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então o Senhor lhe diz pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Primeira negação, primeira declaração de amor, zerou. Segunda negação, segunda declaração de amor, zerou. Terceira negação, enfática, terceira declaração de amor, enfática, zerou. Pedro, vamos começar de novo. Pedro, você aí, irmão e irmã, eu não sei se de repente você está na condição de Pedro. Por alguma razão, Deus o sabe, o que tem te afastado, o que tem te feito. Vou voltar à vida normal, vou voltar à vida comum, vou voltar à vida de outrora, sei lá se Deus vai me abençoar, sei lá se o Senhor me ama. O Senhor hoje está dizendo para você: te amo, você é muito mais importante para mim do que você pensa, você é mais do que os teus erros, você é mais do que as tuas falhas, você é mais até do que o serviço que você possa prestar a mim como meu filho, como minha filha, como meu servo, como minha serva. Eu amo você, eu morri por você na cruz do Calvário para te trazer para a vida. Essa é a mensagem do Senhor para nós hoje. E o que é mais interessante, o Senhor Jesus deixou tão claro que não havia mais pendência, não havia mais peso, não havia mais nada, não havia, eu vou colocar assim, não havia mais dívida de Pedro, não havia mais dúvida do Senhor em relação, vamos colocar assim, tá? Não havia nenhuma dúvida em relação à lealdade de Pedro, que Pedro daí para frente estaria disposto a servir o Senhor de todo o seu coração. E o Senhor lhe dá então um maior testemunho de restauração, quando o Senhor, no versículo de número 19, o Senhor vai dizer para Pedro: Pedro, você vai passar por momentos difíceis por amor a mim, você vai morrer dessa forma, assim, assim. O Senhor lhe dá uma visão de futuro, por ser servo do Senhor. Mas no verso 19, o Senhor diz para Pedro assim: tá bom, resolvemos o que tinha que resolver, fica com o teu coração em paz. Mas o Senhor agora, tá bom, vai lá, vive a tua vida, volta a fazer. Não, o Senhor agora diz a Pedro: me segue. Eu te perdoei, tá tudo resolvido, mas agora, a partir de agora, me segue. O convite do Senhor para nós hoje, olha, isso está no verso de número 19, tá bom? No verso de número 19. E disse-lhe isto, significando como que morte haveria ele de glorificar a Deus, e glorificar a Deus. Ele disse depois, então, segue-me. Jesus disse a ele de que forma ele, Pedro, iria morrer glorificando a Deus. A morte de Pedro seria um gesto, um ato de glorificação a Deus. Que coisa tremenda! Um camarada que negou o Senhor 3 vezes, de repente vai glorificar o Senhor quando morrer. Além do serviço todo que ele vai prestar ao Senhor, um servo de Deus especial. Tem nada a ver com Pedro ser a pedra principal da igreja. Não, Pedro não é a pedra principal da igreja. A pedra principal é Jesus Cristo. É sobre a pedra principal de esquina que a igreja foi edificada. Cristo é essa pedra. Ele é essa pedra. Nós somos pedras que compõem o templo do Senhor. Paulo fala a respeito disso. Pedro não tem chave, não é ele que decide quem entra, quem sai, não tem nada a ver com isso. Talvez um dia a gente converse um pouquinho sobre isso. Pedro é alguém que falhou com o Senhor, como nós falhamos, mas a quem o Senhor foi buscar lá onde ele estava.
resolveu com Pedro, alimentou Pedro, abençoou Pedro, perdoou Pedro, zerou qualquer possibilidade de condenação para Pedro pelo que havia feito. E quando ele resolve tudo, quando ele deixa tudo em paz, ele, Jesus, ele diz para Pedro: Pedro, agora começa de novo, me siga, vem atrás de mim, eu vou conversar com você. Esse é o convite do Senhor para você hoje. Não importa o que foi que aconteceu, não importa, pode até ter sido um pecado, pode ter sido uma ofensa aos mandamentos do Senhor. O que o Senhor está dizendo para ti hoje é: vamos conversar. Você me ama? Você me ama? Talvez ele pergunte a terceira vez: você me ama? Ele vai perguntar quantas vezes você errou, ele vai perguntar o mesmo número de vezes. Se errou 10, ele vai perguntar 10, se você errou 5, ele vai perguntar 5, se você errou 50, ele vai perguntar 50, mas ele vai deixar resolvido. E quando ele deixa resolvido, ele diz: me siga, não vai me negar de novo. Todas as vezes que alguém foi apresentado diante do Senhor em pecado, o Senhor dizia: vai, está perdoado, vai e não faça de novo, não peques mais. Essa sempre é a postura do Senhor, a colocação do Senhor. Então hoje você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ouça a voz do Senhor. Ele está dizendo: vamos resolver. Declare o teu amor por Ele. Declare a tua ligação com Ele. Faça isso com sinceridade. E você vai ouvir Ele dizendo: está tudo resolvido. Mas a partir de agora, me siga. Não é para voltar para fazer o que fazia ou viver como vivia. Não, me siga. Venha comigo. Venha atrás de mim. E você vai me glorificar. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado por esses momentos especiais em que nós pudemos, Senhor, meditar um pouquinho na Tua palavra mais uma vez, que ela seja uma semente gloriosa, caindo em boa terra nos corações, e o Teu nome seja glorificado pelos frutos e resultados. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração sincero diante de Ti em todos os momentos da nossa vida, para que nós possamos também receber de Ti a Tua bênção, o Teu perdão, e possamos seguir os Teus passos, como é a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Fique com essa nossa meditação de hoje. Leia o texto, capítulo 21, desde o começo. Veja o Senhor tratando, veja os detalhes que estão aí. Não fique só no que você está ouvindo de mim. Eu faço um resumo do que é o texto aí. Então, se alimente da palavra do Senhor, tá bem? Amanhã, em nome do Senhor Jesus, nós estaremos aqui novamente, tá bem? Logo depois da oração, com uma meditação na palavra do Senhor. Domingo que vem, nós vamos entrar na semana da Páscoa, chamada Semana da Páscoa, a Semana da Paixão. Então, nós teremos alguns momentos de meditação específicos, especiais, dentro desse assunto, tá bem? Então, vamos estar juntos. O Senhor te abençoe a ti e a tua família, te guarde de todo mal, toda a tua casa, e em nome do Senhor, amanhã estamos juntos para a glória de Deus, tá bem? Meu abraço, queridos e queridas, e lembre-se, a lâmpada não vai se apagar. Um abraço, Deus te abençoe, que a graça do Senhor fique contigo. Amém e amém.